a Deus. Abra a tua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre um herói improvável. Esse é o tema da primeira parte dessa mensagem. Versículo 11 de Juízes 6. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O contexto desse capítulo é o povo de Israel, que mais uma vez estava fazendo o que o Senhor reprova. Em Juízes a gente vê a bondade e a misericórdia do Senhor com o povo de Israel, que o Senhor levantava juízes, líderes, para guiar, para libertar o povo era liberto, via a mão poderosa do Senhor, cuidando, protegendo-os, e aí depois de algum tempo, voltava a praticar as mesmas coisas. Quando começa a falar aqui de Gideão, o povo já estava há 7 anos no domínio dos midianitas, e aí o povo começa a clamar: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, ouve o nosso clamor, não nos abandone. E aí o Senhor usa a vida de um profeta para lembrar das promessas, para lembrar de tudo que o povo já tinha vivido na presença dele, saindo, da escravidão do Egito, mostrando, fazendo maravilhas e milagres, abrindo o mar, cuidando do povo no deserto. Muitas vezes o Senhor faz isso conosco, quando nós entramos nesse momento de desespero, nesse momento de dor, de angústia, de questionamentos. Se eu e você buscamos nos conectar, que foi isso que a pastora disse, quando eu procuro me conectar, me reconectar com o Senhor, Ele nos lembra das promessas que Ele fez. Ele está dizendo assim: eu não vivo, eu não estou debaixo das circunstâncias, eu estou acima de todas as tempestades, amém? O Senhor está acima de todas as suas lutas, de todas as suas tempestades, e Ele quer te lembrar nessa manhã das promessas que Ele fez para a tua vida, amém? Gideão, preocupado, com medo, porque tudo que o povo fazia, construía, os midianitas iam lá e tomavam posse, roubavam, destruíam. Então esse versículo ele diz que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para ficar escondido, talvez no lugar mais seguro do que a eira que ficava exposta. E aí no versículo 12, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor está com você. Eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você, para a tua família, para a tua casa, que o Senhor, Ele está contigo, amém? O Senhor, Ele está conosco. Ele está dizendo assim: você não está sozinho. Assim como Gideão, ele não estava sozinho. Se o anjo do Senhor disse isso, você consegue imaginar como estava o coração de Gideão? É só observar pela situação, porque ele estava malhando trigo no lugar que tinha que prensar uva. Então existia uma preocupação, existia uma insegurança, existia um medo. E aí o anjo diz: o Senhor está contigo. E ele diz: poderoso guerreiro. Na minha versão, nessa daí, guerreiro corajoso. A Bíblia não diz como ele reagiu, mas pelo comportamento de Gideão, quando a gente segue nos próximos versículos, eu consigo imaginar no mínimo uma desconfiança, porque eu acho que você se confundiu. Eu, guerreiro corajoso, eu estou aqui escondido,
com medo dos midianitas virem aqui, destruírem tudo, roubarem. Eu, poderoso guerreiro? Diga assim, levanta a sua mão e diga: o Senhor, Ele conhece a minha identidade. Amém? As minhas atitudes, em momentos específicos, elas podem não determinar a minha identidade. O que eu estou querendo dizer com isso é que o Senhor conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa identidade. Lembra, talvez, o período que você estudou na escola, a primeira vez que você foi para a escola, ou durante o teu período de ensino médio. Quem aqui recebeu algum apelido no período escolar? Levanta a mão. Aleluia. Hoje a gente chama isso, se não é um apelido muito bom, se chama bullying, né? Quando a gente lembra os nossos tempos, quem tem mais de 30, quem tem mais de 40 sabe do que eu estou falando. Não eram apelidos normalmente muito carinhosos, não é verdade? Hoje a gente chama isso de bullying, por alguma característica minha ou sua, ou por alguma atitude que nós fizemos, as pessoas começaram a olhar para nós e nos chamarmos de algo. Eu lembro que eu comentei há algum tempo no meu revisão que um dos meus apelidos no lugar que eu jogava futebol se chamava Demônio. Diga assim, misericórdia. Era um apelido irônico, porque eu sempre fui muito quieto, muito fechado, muito tímido. E aí os outros olhavam para mim, ele não fala nada, sabe, ele não apronta nada, esse cara é um demônio. Era esse o apelido. Era uma brincadeira, mas vocês acham que eu gostava de ser chamado dessa forma? O mundo, ele quer nos colocar rótulos através das nossas atitudes, através do nosso passado. Mas o Senhor estava revelando algo do futuro para Gideão. Ele estava olhando lá na frente. Ele estava olhando o propósito de Gideão. E ele estava dizendo assim: corajoso guerreiro, poderoso guerreiro. Aqui na igreja, quando você entra, você tem no mínimo uma característica. Não sei se eu posso chamar isso de apelido, mas você é um abençoado. Amém? Você é uma abençoada. Amém? E sabe o que isso significa? Você está autorizado a prosperar. Então isso é uma bênção que os nossos pastores estão derramando sobre as nossas vidas. Quantos aqui já foram chamados de abençoado ou abençoada pelo nosso pastor? Levanta a mão. Se você não foi chamado ainda, eu estou te chamando agora. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Amém? Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus. Atos 19:15 fala do ambiente espiritual, da importância que nós temos de viver de forma correta, de tal forma que o ambiente espiritual nos respeite. Um dia o espírito maligno lhes respondeu. Aqui está falando para alguns que estavam indo, orando em nome de Jesus. E o espírito maligno disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Eu quero ser conhecido pelo mundo espiritual. Você quer? Que nós enfrentamos o inferno, nós enfrentamos o maligno, porque o Senhor, Ele venceu a morte naquela cruz, e Ele tem toda a autoridade. Então eu não tenho o que temer. Amém? Eu e você não somos pessoas perfeitas. Gideão não era uma pessoa perfeita. Gideão para mim foi um herói improvável, inseguro com base nas atitudes dele, com base nos questionamentos. Não só Gideão
era imperfeito, mas quando a gente olha para a Bíblia, talvez quando a gente abre esse livro maravilhoso, a gente olha e a gente vê assim, sabe, o Senhor usou pessoas fantásticas, maravilhosas, mas eram pessoas como eu e você. Pedro era uma pessoa perfeita, queridos. Eu não vou relatar todas as características, mas no mínimo ele era impulsivo e ele era falante. Paulo era colérico. Você lembra das coisas que ele fazia antes de conhecer a Jesus? Ele foi um homem cruel, agressivo. Isso faz parte, essas coisas fazem parte do nosso temperamento. Moisés era melancólico, era inseguro. Quando a Fê falou aqui, do que ela estava vivendo ali no hospital, e aí a nossa bispa pediu para eu trazer a palavra no culto, eu mandei a mensagem para ela: pastora, ela ir para a UTI é demais, eu não estou com condições de ir para a igreja e trazer a palavra. Isso estava revelando um temperamento meu, melancólico, assim como Moisés, inseguro. Por isso a importância de nós estarmos conectados com Cristo, estarmos conectados com os nossos líderes, com os nossos bispos, pastores, amém? Ela me trouxe de volta para o meu propósito. É nesse ambiente de dor, no ambiente de dificuldade, que nós produzimos frutos maravilhosos, amém? Não espere momentos perfeitos para manifestar a glória de Deus. Ele quer me usar e te usar com as tuas características. Saul foi levantado, ele foi desobediente, ele foi inseguro. E esses homens não eram, talvez, melhores do que eu e você. Talvez se eles vivessem esse ambiente, eles estariam conosco aqui. Mas eles escolheram serem usados por ti, porque o Senhor, Ele já conhece o meu futuro e o seu futuro. Quantos aqui têm promessas do Senhor? Levanta a mão. Continua com a mão levantada se essa promessa você ainda não consegue nem imaginar como ela vai se cumprir, que ela parece hoje impossível. Continua com a tua mão levantada. O Senhor, Ele já está lá. Quando o anjo do Senhor foi falar com Gideão, estava dizendo assim: eu já conheço a tua história, eu conheço o que você passou, e eu também já estou lá na frente, e eu estou vendo as vitórias que você vai dar ao povo de Israel. Você vai ser muito usado por mim, por isso que eu te chamo hoje de poderoso guerreiro. É isso que o Senhor nos chama hoje, pelas batalhas que você está vivendo. Porque você está aqui presencialmente ouvindo a palavra de Deus, você escolheu não se prostrar, porque você está assistindo o culto online, você escolheu, você entendeu que nesse lugar você é renovado e que as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida, amém? Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Romanos 4:17 fala dessa ideia do futuro. Eu falo muito para minha esposa, Fê, eu adoro assistir séries em que tem viagem no tempo. Esses dias o Senhor me levou a esse lugar, porque tudo que eu assisto eu procuro que tenha algum propósito, que traga algo para a minha vida. E aí, quando eu estava completando mais um ano de vida, o Senhor colocou no meu coração, eu olhando para essas lutas que nós temos vivido, que olhando para as circunstâncias eu não vejo promessas do Senhor se cumprindo, mas o Senhor me disse: eu já estou lá na frente. E aí eu pensei nas minhas séries. Uma pessoa está lá no futuro, ela volta, tenta resolver algum problema, alguma coisa. O que eu gostaria de ouvir do Bruno do futuro? E aí o Bruno do futuro me disse: eu sei o que você tem passado, eu me lembro
do que você passou nesse ano de 2020, 2019, as lutas que você tem vivido. E como eu já estou no futuro, eu quero dizer que todas as promessas que o Senhor declarou sobre você se cumpriram, aconteceram na tua vida. Ah, querido, você consegue imaginar o teu final do ano? Você consegue imaginar as vitórias que você vai poder se lembrar? Você também vai se lembrar, você pode chorar lembrando dos momentos difíceis da pandemia, enfim, de todos os ambientes que você viveu. Mas eu e você, eu tenho a plena certeza, nós viveremos as promessas do Senhor, porque todos esses homens viveram as promessas do Senhor. A palavra do Senhor se cumpriu na vida deles e vai se cumprir na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Nessa última parte de Romanos 4,17, ele diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem, como se já existissem. Ele chama a existência. Então, quando o teu pastor te chamar de abençoado e você olhar para a tua vida e você não está vendo bênção, o teu pastor, o Senhor, Ele está chamando a existência na tua vida coisas que não existem ainda, mas como se já existissem, porque vão se cumprir na tua vida, amém? Nós vivemos isso, quando nós tínhamos o desejo de morar onde nós moramos hoje. Toda vez que a pastora, a Fê, passava em frente a esse condomínio, junto, levando a Isa para ir para a escola, ela falava assim: Isa, estenda a tua mão direita em direção ao condomínio e começa a declarar: nós vamos morar ali. Talvez foi quanto tempo fazendo isso, pastor? Um ano, chamando a existência, não vendo as circunstâncias direcionarem o cumprimento da promessa do Senhor, mas chamando a existência coisas que não existem como se já existissem. Eu e você precisamos tomar posse das promessas do Senhor e declarar e fazer movimentos crendo que a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Gideão provavelmente não conseguia enxergar isso. Eu, poderoso guerreiro, da mesma forma foi com José do Egito, revelando sonhos que iria acontecer com ele. Davi sendo ungido a rei e não podendo exercer o seu reinado, fugindo de Saul. O Senhor chamando a existência que Moisés era um líder, que ele podia ir lá e confrontar o faraó. Olha o que Jeremias recebeu do Senhor no versículo 5 do capítulo 1: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. O Senhor nos chamou, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor, querido, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te designou. Ele conhece todas as nossas debilidades, Ele conhece todas as nossas fraquezas, amém? E Ele quer me usar e te usar da forma que nós somos, assim como Gideão. No versículo 14 de Juízes, diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Eu me colocando na posição de Gideão. Primeiro, o Senhor me chama de poderoso guerreiro. Por que eu sou guerreiro? Estou aqui assustado, com medo do exército inimigo. Estou aqui fazendo o meu trabalho escondido. Eu imagino, qualquer barulhinho já ficava assustado, com medo, preocupado. Será que eles me encontraram aqui? E aí o Senhor se volta para ele e diz: com a força que você tem. Eu me perguntaria: que força é essa? Porque eu não estou vendo essa força. Que força é essa? Porque eu não estou enxergando, eu não estou me sentindo forte. O Senhor está dizendo: com a força que eu tenho, eu ainda vou libertar
o meu povo das mãos desse exército gigantesco. Eu já sei o tamanho do exército de Israel, que é inferior ao de Midian. O Senhor está pedindo ainda com a força que eu tenho. Não pode ser com a tua força não, Senhor. Às vezes eu e você, nós colocamos a responsabilidade em Deus de algo que é para eu e você fazermos com a nossa força. Aquela oração que a gente faz com o nosso coração, ok? Mas que a gente coloca a responsabilidade em Deus daquilo que eu e você precisamos fazer. Aquilo que está no ambiente natural, aquilo que a minha mão alcança, o meu braço alcança, com toda a minha força, é minha responsabilidade, é tua responsabilidade fazer. Na grande maioria das vezes o Senhor não vai fazer um milagre cair do céu nas nossas mãos, e a gente prostrado esperando. Ele vai esperar um movimento, Ele vai esperar atitude, Ele vai esperar comportamento. Eu tenho pensado nesse período de quarentena, se eu vou me sair como um homem melhor. Você já refletiu sobre esse lugar? Porque esse lugar que nós estamos vivendo, ele não é para sempre. Ele é temporário, ele é passageiro. Como será que você se identificaria? Você diria a respeito de você mesmo depois dessa quarentena? Será que você aproveitou o tempo que você tem? Que tempo você está falando, pastor? Porque antes, a grande maioria de nós se deslocavam até o trabalho, e agora a gente não precisa, pelo menos por enquanto a maioria de nós. O que nós temos feito com o tempo a mais que nós temos todos os dias? Será que o meu status, o seu status do WhatsApp é prostrado, aguardando a pandemia passar? Tentando ficar de pé na medida do possível? Me reinventando, abrindo novas possibilidades? Porque esse ambiente que nós estamos vivendo permite novas possibilidades. Ou nada mudou na minha vida? Será que na quarentena eu e você nos aperfeiçoamos através de cursos? Talvez essa resposta pode ser: eu não consegui focar nisso, comecei vários cursos, mas não terminei nenhum. Ou eu aproveitei para me capacitar, porque o Senhor tem uma promessa para a minha vida, que eu vou ser grande, que eu vou crescer na minha empresa, que eu vou ter o meu negócio, então eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou aprender. A informação ela está disponível hoje, e muitas vezes a gente consegue encontrar na internet conteúdo bom, disponível, gratuito, para a minha carreira, para o meu crescimento, para que a promessa do Senhor ela se cumpra na minha vida. Amém? Será que eu vou sair dessa quarentena uma pessoa melhor? Será que essa afirmativa ela é verdadeira ou ela é falsa na minha vida? O Senhor, Ele disse para Gideão: com a força que você tem. E aí Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Começa a se lembrar do Pai Celestial, que você tem o tamanho dele, como Ele é poderoso. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Você toma posse dessa palavra para a tua vida. Pode aplaudir o Rei dos Reis. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, tome posse da palavra do Senhor.
mesmo que aquela palavra não reflita a tua realidade hoje. O grande segredo da leitura da palavra de Deus é você chamar o inspirador, que é o Espírito Santo de Deus, para ler a palavra junto contigo. Porque aí você não vai ter uma leitura normal como qualquer livro. Você vai ler Isaías. Não, Deus está falando com Isaías, Deus está falando com o povo de Israel. Eu não sou o povo de Israel. Deus está falando com Davi, está falando com Gideão, não está falando comigo. Mas se eu chamar o Espírito Santo de Deus, Ele vai revelar aquilo que Ele quer falar para mim e para você. Ele renova as minhas forças, assim como Ele está dizendo aqui em Isaías 40 até o versículo 31. Eu vou esperar no Senhor. Essa é a condição para Ele renovar a minha força. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou crer nas promessas do Senhor. Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, com a minha força, com as minhas limitações. Porque aí quando você chegar no teu limite, querido, aí você pode fazer prova do Senhor, que Ele é experiente, especialista em causas impossíveis. Ele adora escolher pessoas improváveis, pessoas falhas, para Ele manifestar a glória dEle. Ele não escolheu pessoas perfeitas. Gideão não era perfeito, era longe disso. Mas Ele escolheu para manifestar o poder dEle. Ele te escolheu, não foi o que eu disse? É o que diz a palavra, eu escolhi você. Ele te escolheu para manifestar a glória dEle nessa terra.